Paz do Senhor, amados. Glória a Jesus. Com a graça de Deus, vamos seguindo nesse relato da história do próprio Deus, do seu agir, do seu mover dentro do seu propósito, em amor, em misericórdia, em cuidado com as nossas vidas, em correção, porque todo pai que ama corrige, e nós vamos vendo assim quem Ele é, e assim sabendo, podemos nos prostrar diante da sua presença em oração. Nós vemos agora o livro de Neemias, do mesmo momento de reconstrução depois do retorno da nação à sua terra, tendo o livro de Esdras relatado a reconstrução do templo de forma mais simples, mas ali sofrendo oposições, levando muitos anos, e agora segue o relato no livro de Neemias. Talvez o próprio Esdras tenha feito esse relato. Alguns estudiosos assim acreditam, mas 13 anos depois de que Esdras houvera chegado e estava ali cumprindo aquela missão de reconstrução do templo, chega Neemias lá mostrando esse livro, mostrando esse registro, esse documento, a clara necessidade da reconstrução dos muros de Jerusalém. Esdras, então, é aquele que comanda a reconstrução do templo, a reconstrução do culto, da aliança, da comunhão, e agora Neemias, o Senhor respondendo àqueles que o buscam. Então nós vemos que mesmo estando longe, mesmo estando lá na Pérsia, lá servindo ao rei diretamente, ele nunca esqueceu da sua terra e orava e buscava e jejuava e se interessava, e quando teve a oportunidade de ter notícias, ele perguntou. E quando ele soube que estavam os muros destruídos e que havia desânimo entre o seu povo, o seu coração chorou. Ele ali teve dó, né? Então nós vamos vendo que ele vai orar ao Senhor e o Senhor responde àqueles que o buscam. Age, providencia, age por sua misericórdia, não que houvesse merecimento, porque nada recebemos do Senhor por merecimento, mas a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, ela ultrapassa aquilo que Ele age por sua justiça, porque em sua justiça Ele é longânimo, em sua justiça Ele aguarda, em sua justiça Ele corrige, em sua justiça Ele chama, até que chega um momento dentro da sua justiça, que ele vê que é o fim de todas as iniciativas dele. Mas enquanto isso, na história humana e na nossa vida, ele segue na sua longanimidade e bondade, mas porque é justo, não vai permitir e tolerar o mal para sempre. Há um momento em que ele põe um ponto final. Então nós vemos ali uma obra que é feita por Neemias quando vem. Uma obra de reconstrução dos muros, uma obra que trouxe avivamento e arrependimento. Quando nós envolvemos na obra, quando nós nos envolvemos naquilo que precisa ser feito, no trabalho pronto que existe para nós,
há avivamento em nossas vidas. E avivamento significa nascer de novo, voltar a viver, voltar ao primeiro amor, voltar ao primeiro ânimo, paixão pelas coisas do Senhor, paixão pela obra do Senhor, coração temente, coração que se quebranta. Isso é avivamento. E ali, enquanto se envolveram naquela obra, foram avivados, se arrependeram de haverem deixado aquele muro daquela maneira e houve avivamento. Então, tanto o livro de Esdras quanto o livro de Neemias é um tema muito forte, é a adoração e o culto que está sendo reconstruído. É um mover de Deus para reconstruir, retomar a aliança que desde sempre o Senhor nos propõe. E o Senhor conduz sempre todas as coisas para que nós possamos ir de encontro a Ele e abraçarmos a sua aliança. Então nós vamos ver no livro de Neemias um exemplo de liderança. É um texto muito utilizado em todos os tempos, quando vai se falar, quando vamos ser ministrado a respeito de liderança, pois realmente o servo de Deus nos traz um grande exemplo sobre liderança, lidar com problemas, lidar com obstáculos, a maneira como o servo de Deus assim faz. Então ele ali exerce uma liderança de excelência, né? Acompanhada de uma grande humildade e de uma grande submissão a Deus. Mas em todo o livro de Neemias nós vamos ver saltar aos nossos olhos aquilo que na vida do servo de Deus é aconselhável que exista: orar, pensar e agir. Orar, pensar e agir. E o Senhor tem nos trazido para a oração, o Senhor tem nos trazido para a meditação na sua palavra. Então, a partir de agora, a nossa ação é diferente, a nossa atitude é diferente, a nossa postura é diferente. Quantas vezes vamos sentir a direção do Espírito do Senhor para agirmos com mais firmeza, para agirmos com mais tolerância, para agirmos com amor, para agirmos de acordo com a direção do Senhor, em oração. Que a leitura desse livro, que a leitura desse registro possa nos voltar, possa nos indicar novamente as posturas que precisamos tomar, sempre lembrando que o sangue de Jesus, o sacrifício do Calvário, é aquele que nos leva para todas essas coisas. Era para esse sacrifício que o Senhor estava construindo essa história, reconstruindo esta aliança, trazendo novamente as promessas feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó, novamente em reconstrução, por amor do Senhor aos seus servos, Abraão, Isaac e Jacó, por amor do Senhor ao seu servo Davi, por amor do Senhor a cada um de nós, que Jesus continuou com o seu projeto de, na plenitude dos tempos, se manifestar e entregar a nossa vida por nós. E assim nós vamos vendo a história de Deus agindo na nossa história em graça e em misericórdia. Que o Senhor possa nos abençoar na leitura de mais este livro e continuemos em oração. Amém.